os embargos de declaração na representação 060.005, dígito 88, de relatoria do Dr. Francisco Borges, a quem passo a palavra, uma vez inexistente a manifestação e a desnecessária manifestação do Ministério Público. Senhor presidente, eu vou fazer de uma forma mais abreviada, né, os embargos, que fica até mais, acho que didático. Trata-se de embargos de declaração opostos por José Geraldo Santos Alves Pinheiro contra o acordo número 150/2021, que julgou precedente a representação fundada no artigo 30A da Lei 9.504/97. Mas antes de adentrar ao mérito dos embargos, cumpre-me trazer como preliminar os embargos de declaração manejados por Jesuíno Silva Boabadi, opostos contra a decisão que deferiu o ingresso de Williams Pimentel de Oliveira para atuar como assistente simples e rejeitou os pedidos de Jesuíno Boabadi para indeferir a admissão de Williams no feito e reconhecer a perda do objeto desta representação, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença penal exarada nos autos números 00044503, dígito 45/2018, que condenou José Geraldo Santos Alves Pinheiro por crime contra a ordem tributária. Tais embargos não devem ser conhecidos, pois envolvem mero pedido de reconsideração, o que sabemos não possui previsão legal. Por esta razão, encaminho o voto desse que eu mencionei, nessa preliminar, né, desse embargos, no sentido de não conhecer dos embargos opostos por Jesuíno Silva Boabadi em face da decisão de ID 7874-792. Como eu voto em relação, submeto aos pares essa preliminar, senhor presidente. A quem queira discutir a matéria? Não, presidente. Recurso não conhecido de Jesuíno Boabadi, nos termos do voto do relator, que prossegue. Quanto ao mérito, relacionado ao acordo 150/2021, José Santos Alves Pinheiro afirma que a decisão contém erro material, contradição, omissão e obscuridade. O alegado erro material consiste na presença de votos com conteúdos distintos, sendo eles os de IDs que eu menciono, idênticos entre si, e mais um de ID 7688287, que aborda a questão de ordem suscitada pela defesa em sustentação oral. Conforme consta no voto disponibilizado a Vossas Excelências, por ser a questão de ordem enfrentada antes da leitura do voto condutor, é evidente que a deliberação sobre o tema não poderia ser consignada no voto deste relator. Por outro lado, não há prejuízo à ampla defesa do embargante, uma vez que o acordo contempla toda a dinâmica do julgamento e eventual recurso deve ser interposto em face da decisão colegiada e não de determinado voto. Quanto à contradição, o embargante afirma que a decisão dispõe, num primeiro momento, que o pedido de produção de prova deve ser apresentado na inicial ou na defesa. Contudo, num segundo momento, admite a produção de prova testemunhal e documental após a juntada da contestação. Sobre o ponto, não há defeito a ser corrigido, pois o acórdão é didático ao esclarecer que a especificação de provas deve constar na petição inicial e na defesa, mas a Lei Complementar número 64/90 confere às partes a prerrogativa de requerer providências complementares a fim de melhor elucidar os fatos. A decisão colegiada também consignou que a Procuradoria Regional Eleitoral formulou o pedido genérico de produção de provas e, após a juntada da defesa, utilizou o permissivo legal para requerer novas diligências probatórias. Tais fundamentos, a meu sentir, não se opõem à premissa inicial e, portanto, não configuram contradição. A despeito da omissão, o embargante alega que não houve enfrentamento da tese de defesa sob a comprovação, por meio de notas fiscais, da legitimidade das transações comerciais com a empresa CL Comércio de Frios Limitada. Ao contrário do que se sustenta,
todas as notas fiscais juntadas pelo órgão embargante foram individualizadas, inclusive com a indicação de data, valor e nome do comprador. No entanto, apesar dessa prova documental, ela não se mostrou suficiente para acolhimento da proposição defensiva, de modo que não há omissão a ser suprida. Por fim, em relação à obscuridade, aduz o embargante que o acórdão concluiu pela ausência de prova segura da venda de peixes à empresa CL Comércio de Frios Limitada. No entanto, dispensou unilateralmente a oitiva de Carlos Alberto Alves Pereira, representante legal da mencionada empresa. De acordo com a defesa, esse depoimento seria a única prova capaz de demonstrar a regularidade do negócio jurídico. Novamente, não há vício a ser sanado, pois do contexto envolvendo os depósitos em espécie na conta bancária de José Geraldo Santos Alves Pinheiro, o acórdão é claro ao não considerar a legitimidade da mencionada transação. Além disso, somente nesta fase processual é que o embargante demonstrou interesse na oitiva de Carlos Alberto Alves Pereira, quadro que evidencia a preclusão da matéria. Pelo exposto, o voto pelo não conhecimento dos embargos opostos por Jesuíno Boabadi, como já mencionado, em face daquela decisão, e pelo não desprovimento dos embargos opostos por José Geraldo Santos Alves Pinheiro, em face do acordo número 150 de 2021. É como voto, senhor presidente. Doutor Edson. Com o relator, presidente. Doutor João Rolim. Com o relator, presidente. Doutor Plínio. Com o relator, presidente. Doutor Wallison. Com o relator. Pagador Alexandre Miguel. Igualmente com o relator, presidente. Embargo de Jesuíno Boabadi não conhecido, unanimidade. Embargos de declaração de José Geraldo rejeitados à unanimidade, ambos nos termos do voto do relator.